Isso aí, rapaziada. Vamos seguir agora no artigo 9º da Lei Complementar 106, que diz o seguinte: são inelegíveis para o cargo de PGJ os procuradores de justiça e os promotores de justiça que tenham se afastado do cargo na forma prevista no artigo 104 nos 6 meses anteriores à data da eleição. Isso aí é aquele afastamento que o membro de poder, por exemplo, ele tem que fazer um afastamento de 6 meses antes de concorrer a uma eleição, certo? Tem a ver com a lei eleitoral. Tem que se afastar do cargo. 2. Não apresentarem declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo na data da inscrição. Acredito que seja na inscrição para se candidatar, né? Tenham sofrido em caráter definitivo sanção disciplinar de suspensão nos 12 meses anteriores ao término do prazo de inscrição. Também da... Não, a declaração de regularidade é para se candidatar a PGJ, não para se candidatar a um cargo eletivo qualquer. Do mesmo jeito, a sanção disciplinar de suspensão nos 12 meses anteriores ao término do prazo de inscrição. 12 meses antes de se inscrever, se candidatar a PGJ, 12 meses antes ele não pode ter sofrido nenhuma suspensão. 4. Estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de função junto à associação de classe, né, espécie de sindicato, ou que estejam na presidência de entidades privadas vinculadas ao Ministério Público, salvo se desincompatibilizarem até 60 dias anteriores à data da eleição. É a desincompatibilidade, na verdade, aquilo que eu falei, né? No caso de cargo eletivo. E no caso, se eles ocuparem função junto à associação de classe ou que estejam na presidência de entidades privadas vinculadas ao MP, isso pode acontecer, eles têm que se desincompatibilizar até 60 dias antes da eleição. 5º, aí já são detalhes que a gente nunca viu nas outras leis. Estiverem inscritos ou integrem as listas a que se referem os artigos 94 caput e 104, parágrafo único, inciso 2º da Constituição da República e a lista de que trata o artigo 128, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Vale a pena você ir lá e conferir, porque agora eu não tenho. Num possível vade-mecum eu vou colocar aqui, vai ficar mais fácil. Agora eu não vou perder esse tempo. Parágrafo 1º do artigo 9º. É obrigatória a desincompatibilização mediante afastamento pelo menos 60 dias antes da data da eleição para os que, estando na carreira, ocuparem cargo eletivo nos órgãos de administração do Ministério Público, ou seja, se o cara é do cargo eletivo, né? Se ele é do Colégio de Procuradores, se ele é um líder, né? Ocupa uma... Porque todos esses órgãos têm um líder, um presidente, um dirigente. Então, qualquer cargo da administração do MP, se eles estiverem ocupando esse cargo, eles têm que se afastar para se candidatar a PGJ 60 dias antes. Ocuparem cargo na administração superior do MP, a mesma coisa. O cara é do Colégio de Procuradores, é do Conselho Superior, tudo isso ele tem que se afastar 60 dias antes. Ocuparem qualquer outro cargo ou função de confiança. Então também, se ele ocupa um cargo ou função de confiança, ele tem que 60 dias antes se desincompatibilizar. Aí tem o parágrafo 2º que foi revogado. Então vou arrancar logo ele daqui. O Procurador-Geral, não vou nem ler, tá? Foi revogado em 2014. Aí nisso a gente vai direto para o artigo 10. Vagando no curso do biênio, né, que são os 2 anos de mandato do cargo de PGJ, o cargo de PGJ será investido interinamente no cargo o procurador de justiça mais antigo na classe, certo?
dos procuradores o mais antigo, convocando-se obrigatoriamente nos 15 dias subsequentes nova eleição, então vale grifar isso, para a elaboração da mesma lista tríplice, observado no que couber disposto nos artigos 8º e 9º desta lei, certo? Vagando no curso do biênio, então não interessa se é no começo ou no final. Compete ao PGJ, aí são atribuições do PGJ. 1. Exercer a chefia do MP e da Procuradoria-Geral de Justiça, óbvio, né? 2. Representar judicial e extrajudicialmente o MP, certo? Em juízo e fora dele. 3. Convocar, integrar e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça, seu órgão especial, o Conselho Superior do MP e a Comissão de Concurso. Vale gravar esses órgãos aqui. Integrar e presidir o Colégio de Procuradores, seu órgão especial, porque o colégio tem um órgão especial, o Conselho Superior do MP e a Comissão de Concurso. 4. Submeter ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, né? Letra A, as propostas de criação e extinção de cargos da carreira ou de confiança, de serviços auxiliares e respectivos cargos, bem como a fixação e o reajuste dos respectivos vencimentos. Então é aquilo que eu falei no começo. Isso vai ser mandado para a Assembleia. Só que ele tem a iniciativa de antes propor isso ao... Cadê? Submeter ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça essas propostas de criação e extinção de cargos de carreira ou de confiança, de serviços auxiliares e respectivos cargos, bem como a fixação e o reajuste dos respectivos vencimentos. Todas aquelas coisas que a Assembleia tem que criar por lei, antes ele tem que submeter ao Colégio de Procuradores, ao órgão especial, melhor dizendo, é isso? Não, ao Colégio de Procuradores, não, ao convocar, submeter ao órgão especial. Não é ao colégio como um todo, não, ao órgão especial. B. As propostas de criação ou extinção de órgãos de execução, eles podem ser criados ou extintos, bem como modificações da estruturação destes ou de suas atribuições. Eles têm que submeter isso ao órgão especial. C. A proposta de orçamento anual, que depois vai ser mandada para o Executivo, que vai mandar para o Legislativo votar e reinicia-se o círculo orçamentário, né? E aí, no começo de cada ano, ele recebe em duodécimos, até o dia 20. Letra D, submeter ao órgão especial os quantitativos a que se referem os artigos 86 e 87. Não chegamos lá ainda. Quando chegarmos, a gente vai, depois volta e marca isso. 5º, encaminhar ao Poder Legislativo, após aprovação pelo órgão especial do Colégio, os projetos de lei de iniciativa do MP. Tem vários, né? Projetos de lei que são de iniciativa do MP, como esse que eu citei. Por exemplo, a parte de criação e extinção de cargos, serviços, alteração de órgãos de execução. 6º, encaminhar ao governador do Estado a lista tríplice a que se refere o artigo 8º desta lei e aos presidentes dos tribunais as listas sextuplas a que se referem os artigos 94 caput e 104, parágrafo único, inciso 2º da Constituição da República. Essas listas sextuplas são as listas para se ocupar o famoso quinto constitucional dos tribunais superiores. Certo? 1/5 dos membros de tribunais superiores são ocupados, uma parte por advogados de reputação ilibada, 10 anos de experiência, conhecimentos notórios conhecimentos jurídicos, e a outra parte por membros de carreira do MP. Então existe uma lista sextupla que vai ser entregue ao órgão competente para que depois eles, dentro dessa lista, escolham quem vai ocupar a vaga de... Então, um membro do MP vai passar a ser, por exemplo, do Tribunal de Justiça, certo? Um membro do MP federal
ele vai lá ocupar aquele terço constitucional do STJ, e por aí vai. Isso só não se aplica ao STF, tá? O MP do Trabalho, né, tem o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, um membro do MP do Trabalho vai ocupar 1/5 das vagas dos desembargadores, dos ministros do TST, vão ser divididos alternadamente entre um membro do Ministério Público do Trabalho e um advogado. Um membro, um advogado. Sempre assim, alternando. 1/5, dá 20%. Sétimo, estabelecer, após a aprovação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, as atribuições dos órgãos de execução. Simples, né? Oitavo, prover em caráter originário, dando posse aos nomeados ou mediante promoção e demais formas de provimento derivado, os cargos da carreira e dos serviços auxiliares. Falamos já disso no começo, né? Nono, é nono? Não. É nono, sim. Editar atos de aposentadoria. Pô, isso está repetindo, né? Olha como uma coisa repetitiva. Exoneração e outros que importem em vacância de cargos de carreira ou dos serviços auxiliares, bem como os de remoção e convocação e os referentes à concessão, alteração e cassação de pensão por morte. Bom, existe a possibilidade de cassação de pensão por morte e cabe a quem? A gente até esqueceu de quem a gente está falando, eu esqueci, ao Procurador-Geral de Justiça. Então cabe a ele editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância, porque aposentadoria e exoneração geram vacância, uma vaga de cargos de carreira, de serviços auxiliares, bem como atos de remoção e convocação e os referentes à concessão de aposentadoria, alteração e cassação de pensão por morte. Tá? Concessão de pensão, melhor dizendo, não de aposentadoria. Adir ao gabinete, né, trazer para o gabinete, no interesse do serviço, membros do MP, sejam eles quais forem. 13. Designar membros do MP para a. Oferecer denúncia ou propor ação civil pública, nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informação. Então, ele vai oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil. Tem um inquérito lá policial ou inquérito civil e está lá, não está confirmado se ele foi arquivado ou não. Ele vai oferecer denúncia, bem como quaisquer peças de informação. O inquérito é uma peça de informação, o inquérito civil é outra peça de informação. Tá? Letra B. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário ou ausência do titular do órgão de execução, ou ainda com o consentimento deste. Deixa eu ler isso de novo. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância. Ocorre vaga, os serviços podem ficar prejudicados. Vacância, afastamento temporário ou ausência do titular do órgão de execução, ou ainda com o consentimento deste. Ficou estranho esse parágrafo. Letra C. Integrar organismos estatais relacionados com as áreas de atuação do MP. D. Aditar a denúncia, quando couber o aditamento. Aditar é ajustar, na forma do parágrafo único do artigo 384 do Código de Processo Penal. Depois a gente vai lá nele e olha, quando for entregar o vade-mecum pronto. E o membro do MP que funciona na ação penal recusar-se a fazê-lo. Por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Excepcionalmente, com fundamentação, ele vai exercer funções processuais de outro membro, por algum motivo. Ou o membro ficou doente, ou o membro se julgou suspeito, impedido.
Só que ele tem que submeter a sua decisão ao Conselho Superior, tá? Não é o Colégio de Procuradores. Esses detalhezinhos que são importantes. 14. Designar, com a concordância do titular do órgão de execução, outro membro do MP para funcionar em feito determinado de atribuição daquele. Então ele pode designar, se o titular do órgão de execução concordar, outro membro para funcionar em feito, um feito específico determinado de atribuição daquele titular. Ele vai, pedir a concordância do titular para nomear alguém para funcionar em determinado feito que é de atribuição do titular. 15. Conferir, vamos parar aqui no 15, né? Conferir atribuição a membro do MP para atuar em caso de suspeição ou impedimento, eu dei esse exemplo agora, atendendo na medida do possível a correspondência entre os órgãos de execução. Ele vai conferir atribuição a algum membro para atuar em caso de suspeição e esse membro tem que ter correspondência entre os órgãos de execução. O órgão de onde ele está vindo tem que ter correspondência do órgão para o qual ele vai atuar, né, nesse caso excepcional. Tá? E paramos aqui então no inciso 15 e vamos continuar no 16 no próximo vídeo. É isso aí. Um grande abraço.